Olá, meu povo, tudo bem? Esse aqui é o meu primeiro vídeo e na verdade eu tô fazendo um vídeo mais por questões práticas, porque eu não queria escrever um textão sobre isso e porque eu adoro falar, né? Tipo, tá no meu DNA. E eu queria falar hoje sobre o pessoal que fala pra mim assim: ok, vamos no Louvre, mas vamos dar aquela passada rápida. Eu não quero ver obra de arte, eu não gosto de arte, eu não entendo nada de arte. Legal, mas vamos dar uma puladinha pra trás. Não tem problema nenhum você não gostar de arte e tudo mais, mas a minha pergunta de hoje é: você deu uma oportunidade para a arte? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonadíssima, eu adoro. E eu vou falar duas razões que me levaram a enxergar a arte de uma forma completamente diferente, tá? Porque eu achava, honestamente, que era coisa de gente chata, gente mimi, que gosta de ficar falando com a mão a não sei aonde, olhando pro nada e tal. E eu comecei a enxergar mais velha, que eu tava buscando respostas para algumas coisas que a arte me dava, filosoficamente falando, tá? Isso é bem profundo, tá? Mas a arte, ela me permitiu enxergar coisas em mim mesma que nenhuma terapia conseguiu. Então, a primeira epifania que eu tive na minha vida, né, foi assim: a arte, ela é um produto do espírito humano, né? Então, sabe aqueles dias que você tá passando mal, chateado, que você não quer levantar da cama, você fica de pijama 4 dias e tudo mais? Isso é o jeito que a gente, pessoas normais, lidam com as emoções. Um artista, ele vai criar, né? Então, a gente tá bravo com o Bolsonaro, a gente vai escrever na internet. A gente é muito católico, a gente vai rezar e tentar convencer o amigo pelo WhatsApp. Um pintor do Renascimento vai fazer um quadro. A gente tá com desespero sobre a rigidez da arte, sobre a rigidez da vida, e a gente quer, tipo, falar: meu, dane-se formas, regras, eu quero me ferrar. A gente vai o quê? Fumar um baseado, tomar uma cervejinha e tal. O artista vai criar o expressionismo. Então, assim, quando eu entendi que a arte, ela é um produto da alma humana, eu comecei a olhar a arte de uma maneira diferente, de uma maneira completamente diferente. E aí o segundo ponto que me fez olhar para a arte de uma maneira diferente também foi o fato de eu entender que o pictorial, a matéria, o suporte da arte também faz parte da arte. Então eu odiava a arte moderna. Eu falava: gente, olha, o cara ganhou 5 milhões com esse quadro que é todo azul. E eu falava assim: quem que consegue fazer dinheiro dessa forma? Então, assim, quando eu olhava isso, eu falava assim: esse Pollock aí, caramba, não sabe nada. Eu dava muita importância pro figurativo, porque o figurativo é realmente, literalmente, a imagem. Então, tipo, esses flamingos aqui. A gente olha o flamingo aqui e fala: nossa, flamingo rosinha, que fofinho. Vou botar esse papel de parede aqui porque ele é bem fofinho. Um artista, ele vai entender por que esse flamingo tá numa perna só, por que esse flamingo é rosa, qual que é o tom de rosa, a mistura das cores, o material que você usou. Você misturou cores por algum motivo? Você usou pinceladas fortes em que a camada de tinta fica um pouco mais aparente para expressar alguma coisa? No Renascimento, você tem linhas que se cruzam e formam um ponto central. Isso não é talvez o jeito do homem falar que está conseguindo dominar, comensurar coisas que antes eram imensuráveis? Então, assim, quando você começa a olhar o lado filosófico da arte, o lado humano da arte, eu acho que você começa a entender um pouco mais. Não é coisa de intelectual, porque para entender arte basta ser humano, basta você sentir coisas. Se você for um sociopata, um psicopata, talvez você não consiga entender. Mas se você for humano, eu acho que isso basta. Então, a primeira coisa para mim foi entender que a arte é um produto do ser humano, do emocional, do intelecto humano, e que para eu entender uma arte, para eu gostar e me relacionar com uma arte, basta eu olhar para ela com esse olhar da alma, né? E em segundo lugar, que a pintura, que a técnica, que o suporte, que o jeito até que ela está exposta num museu querem dizer muito sobre a arte e sobre a obra de arte.
Então, quando eu combinei essas duas coisas, eu passei a abrir o meu espírito, tipo assim, existem outros tipos de arte que eu posso amar, além daquelas que eu acho só bonitas. Porque eu entendi a complexidade de fazer isso acontecer, eu entendi o sentido de um artista querer romper com o movimento anterior e a forma que ele fez isso através de diversas técnicas ou de diversas representações. Então, isso pra mim foi muito importante entender. Então, quando você for no Louvre, quando você vier pra cá e que você vai fazer uma visitinha comigo, se você quiser se preparar antes, eu tenho dica de 3 livros hoje. São do mesmo autor. É um autor super acessível, que inclusive é, pra mim, o maior monstro em crítica de história da arte do planeta. É o Daniel Arras, que me desculpe o Panofsky, mas eu amo o Daniel Arras. Eu adoro o jeito como ele fazia a arte ser acessível, sabe? Tipo assim, ele não queria que fosse só um negócio para os círculos da Sorbonne, onde ele dava aula, mas que fosse um negócio que todo mundo pudesse entender justamente porque a gente é humano. Então, a obra que eu vou falar para você ler, se você tiver que escolher uma para ler antes de vir para Paris e antes de ir no Louvre, eu escolheria esta. On n'y voit rien. Então ele é muito engraçado, ele é muito irônico, ele diz que quando a gente olha para um quadro, a gente não vê nada, na verdade, e que cabe a nós enxergar o que está naquele quadro. Então é um exercício intelectual, é um exercício emocional, é um exercício de conhecimento, porque você tem que ter noção do contexto. Então agora toda vez que eu vou num museu e falo assim, tem arte do século XIX lá, eu tento olhar o contexto político. Por exemplo, eu vou ver arte de pintores franceses do século XIX. Qual era o contexto político daquela época? Quais eram as associações de pintores que tinham naquela época? Quais eram as regras que eles tinham que seguir? Porque tem muita gente que não sabe, mas quando você tinha associações, ou, por exemplo, a Academia Nacional de Artes Francesa, né, criada lá no século XVII, eles estipulavam regras estéticas, né, de moda, de gosto, de moda, para os pintores daquela época que queriam ser reconhecidos, que não eram vistos como independentes ou transgressores. Então isso é interessante porque você acaba falando, poxa, eu entendo como enxergar essa arte agora. Então, esse livro aqui é o meu chuchu de amor. Então, quando você for lá, quando você vier para Paris, tem em português, nós não enxergamos nada, ou nós não vemos nada, do Daniel Arras. Eu, com certeza, leria ele. Tem um outro que eu adoro muito, que chama Histoire de Peinture, Histórias de Pintura, e que ele é excelente também, só que ele é um pouco mais pessoal, ele é mais voltado, assim, às pinturas que a experiência de vida dele, que, gente, esse homem, ele é maravilhoso. Se você quer entender sobre como o historiador da arte enxerga a arte, por favor, vai mudar a vida de vocês, eu posso garantir. Se você quiser ir mais profundo para entender algumas obras, O Detalhe, do Daniel Arras também. Eu gosto muito. Essa edição que tem a capa amarela, para quem for ler em francês, eu não recomendo, porque eles têm as obras em preto e branco, que é um sacrilégio, é um assassinato de obra de arte, tá? Mudar a cor da obra de arte para reprodução. Nem é mais a mesma obra de arte, filosoficamente falando. Então, assim, gente, quando vocês forem no Louvre, se vocês não quiserem ver a Mona Lisa é um quadro chave e crucial para a arte do Renascimento, e que ela merece toda a importância que tem, apesar de quando você for lá, ela vai ser bem pequenininha, mas ela merece toda a importância que tem, por motivos que, se eu for falar aqui, vai ficar com 25 minutos o vídeo. Mas eu acho que vocês deveriam dar uma chance para a arte quando vierem ao Louvre, dar uma chance para enxergar a arte, para tipo olhar e falar assim, caramba, eu nunca tinha notado como o traço desse desenho é perfeito. E você vai ver que tem um motivo, tem um porquê. Ou então, nossa, eu nunca tinha visto como essas linhas do corpo dessa obra de arte do século XIX, elas são completamente flu, elas não existem. Por quê? Né? Tem um motivo também. Então, eu espero que com essas dicas, que eu resolvi fazer um vídeo hoje pra vocês aproveitem muito o Louvre, que vocês se divirtam muito no Louvre. E se quiserem me chamar, eu posso acompanhar, porque uma desculpa pra ver uma artezinha nunca é demais. Então, gente, não esqueçam do A Gente Não Enxerga Nada, do maravilhoso Daniel Arras, francês, que infelizmente já faleceu, mas que deixou um legado maravilhoso. Eu vou deixar um link bem aí embaixo para vocês também acessarem uma conversa que ele teve com uma rádio francesa,
E é isso, vocês vão amar, eu acho. Então, qualquer outra dica que vocês quiserem, é só me falar. Tchau!